A regra é clara: quem narra sua própria história ganha lugar no mapa-mundi. A indústria cultural, que em muitos países nem indústria segue colonizada. Ou você cria seus próprios produtos e narrativas, ou vê um Tesla virar Uber pelas ruas sem nem se perguntar: como é que um trabalhador dirige um carro de luxo? Que lógica é essa? Que fantasia neoliberal embalada de sustentabilidade se vendeu como normal? Nunca te pareceu estranho? Olá, ouvintes! Eu sou Chayana Furtado, criadora do projeto Se Organiza Artista. Toda semana eu compartilho com vocês uma carta, dessas bem íntimas, feitas de raiva, amor, insônia e planilha, sobre o que é viver de arte e tentar seguir vivendo apesar de todos os vários pesares. Essas newsletters são como um diário narrado, de uma produtora criativa tentando existir, com alguma dignidade no meio desse caos, e às vezes também com alguma leveza. Aqui eu misturo as minhas experiências pessoais e a loucura deliciosa de viver de arte, enquanto eu tento desvendar como criar novos imaginários onde possamos também viver para a arte. Aqui a gente confessa o inconfessável, e eu espero que elas funcionem como um espelho, refletindo que desperta em vocês as faíscas da criação. É uma carta para você que também anda tentando fazer caber a própria vida, trabalho, dinheiro, sonho, tudo no mesmo corpo. Então, se você está aí tentando não desistir do seu processo, tentando caber em algum edital, tentando nomear o cansaço e ainda assim continuar, você está no lugar certo. Então, bora se organizar? Hoje é dia 10 de junho de 2025. Essa é a cartinha número 38 e o título é Cadê o Ministério da Cultura? Tesla, terninho e a microviolência, o meu constante dia do eu fico. O subtítulo dessa newsletter não é aleatório. Ele é resultado de camadas dessa minha última semana. Eu vi uma mulher de terninho subindo num Uber que era um Tesla, aqui em Lisboa, perto da PUC de Lisboa. E aquilo me deu um gatilho, que eu ainda não sei bem se é só um flashback ou tipo de premonição, um símbolo do sonho neoliberal de performance de sucesso e de algum tipo de apagamento dos afetos. Me lembrou das meninas da minha PUC, lá do Rio de Janeiro, nos anos 2000, do meu tempo de aluna recém-saída da escola pública, tentando parecer o que eu não era, tentando caber na faculdade privada mais cara do país, tentando não mostrar vergonha, eu mostrava raiva. Hoje, artista, produtora, imigrante, eu sigo também tentando caber em lugares que não necessariamente me cabem, como editais, e tentando demonstrar relevância no vocabulário dessas métricas, tentando traduzir o que eu chamo de afeto em Excel. E não, eu nunca consegui usar um terninho, pelo menos não até hoje. Não, talvez nem por não querer, não é isso. Mas esse código cultural do terninho não é para qualquer mulher, não é para qualquer uma. Eu não precisei ainda, talvez, projetar essa tal minha imagem desses supostos espaços de poder feminino e empoderamento. E desconfie desses terninhos super masculinizados em corpos femininos, porque a violência, até no que parece sucesso. Eu vou seguir aqui com uma viagem cultural entre as políticas culturais e geopolíticas da arte, entre Cuba, Brasil, Portugal, e de alguma maneira, meu cérebro foi narrando essas culturas como culturas de sobrevivência. Porque quando o Fidel Castro venceu a Revolução, uma das primeiras coisas que ele fez foi construir uma escola de cinema. E eu descobri essa escola, a ECTV, quando eu tinha 14 anos. E quando eu tinha 26, eu consegui ir, com o dinheiro que o próprio cinema, o meu trabalho, me deu. E eu sou muito orgulhosa disso. Porque eu larguei tudo por um tempo e fui lá sonhar o cinema, aprender. E tudo era realmente mesmo um sonho. E quem não conhece, eu recomendo demais. Logo após a Revolução, o governo do Fidel Castro entendeu o cinema como uma ferramenta de educação, mobilização e transformação social.
porque estava ali em disputa direta com o gigante narrativo hollywoodiano, que é os Estados Unidos. E em 1959, ele criou o Instituto Cubano de Arte e Indústrias Cinematográficas, que é o ICAIC, para fomentar a produção nacional. O ICAIC, que eu vou tentar falar assim, eu acho que é assim que se fala, não apenas impulsionou o cinema cubano, na real. Ele articulou colaborações com outros países da América Latina, principalmente com o México e com a Colômbia, e promoveu um audiovisual que dialogava com as realidades regionais e, obviamente, ignoradas pelos outros cinemas importados. E aí é bonito, né? Bonito, parece que eu tô fofa com toda essa minha introdução histórica e revolucionária. Porque é muito bonito, real, ver a cultura como uma arma revolucionária e como ela já foi usada como tal pela história. E parece meio raro hoje em dia, mas não é. Talvez só não esteja sobre os faróis que esses carros Teslas vendidos tentam mostrar pra gente. O cinema, ele é muito da cartografia de poder num mapa da geopolítica internacional. E como essa primeira instituição cultural da Revolução Cubana, ela também foi um espaço de debate sobre políticas culturais. Eu falo que a escola de cinema, ou a ICTV, para mim, ela acabou sendo uma ilha dentro da própria ilha. Era uma utopia incrível de imaginação. E a Revolução não impactou apenas nessa geopolítica da América Latina. Ela reconfigurou a produção cinematográfica do continente, porque ela rompeu com esse modelo comercial imposto pelo Hollywood, inclusive das formas de narrar. O cinema passou a ser entendido como uma ferramenta pedagógica e social, como quem traça esses mapas afetivos e visuais do seu povo. E muito disso a América Latina ainda carrega. E se você nunca viu um filme cubano, pensa no porquê. Além de serem obras potentes em linguagem, Cuba ainda cedia um dos maiores festivais de cinema do mundo, o Festival de Havana, que ele é voltado não só, mas também para o público em comum, para os cubanos. Sem esses luxuosos tapetes vermelhos, sem um super dress code de gala, cheio de nomes de Dior, marcas e nome de gente famosa. Ele não tem, vamos dizer, tanto verniz. Ele é muito cinema, em salas gigantes que cabem mais de 1.000 pessoas e lotam. Quem não tem cultura não está no mapa. E quem não sabe exportar suas histórias, também não. É um tal de geografia cultural, cartografia emocional, geopolítica. Você pode chamar com que nome e conceito que você quiser. Seja qual seja ele, vai ser sempre sobre poder. E se eu vou pensar nessa interseção entre culturas, aqui no meu ponto de vista, entre Brasil e Portugal, eu fico pensando que ou você cria real seus próprios produtos e narrativas, ou a gente vai ficar, sei lá, a deriva. Porque que lógica é essa? Que fantasia neoliberal é essa que a gente se acostumou a achar como normalidade? Né? Eu não sei, eu sempre... Os Teslas virando Uber, para mim, é uma marca representativa de como uma estratégia de marca, um incentivo estatal, essa parceria entre esses dois gigantes, o tal discurso bem treinado, tudo junto é embalado nessa performance de futuro. Um futuro, aliás, onde eu sou obrigada, nesses últimos dias, a ficar vendo notícia e escutando a birra bizarra desses dois machos bilionários brigando, cada um na sua própria rede social, enquanto o dólar fica oscilando no mundo real e impactando o nosso dia a dia. Então, parabéns a todos os envolvidos. E os meus anos na faculdade de geografia, obviamente, não me fizeram expert, mas me deixaram alguns rastros da maneira de questionar coisas. Ainda que eu tenha reprovado em quase todas as matérias de geografia física, ficou um certo amor por esse ponto de vista de analisar o mundo. Um amor por entender por que as coisas estão onde elas estão. Porque a geografia, ela estuda essa organização do espaço. E, por tabela, também te indaga quem ocupa o quê, e com que direito e com que permissão. A cartografia criativa, que o cinema muito usa em suas elipses,
São planos e sequências que a gente vai dando vida, tudo tentando responder essa pergunta básica: por que que isso está aqui e não em outro lugar? Inclusive eu, o que que eu estou fazendo aqui em Lisboa? Portugal, esse novo lugar onde é que eu tento viver, revela essas novas formas de organização também. E para olhos de artistas e imigrantes atentos, esse mapa é um caos. E é um caos com muitas camadas, onde cultura ainda parece viver no rodapé das prioridades aqui. E se isso fosse um artigo meu do doutorado, eu até citaria alguém importante, só para poder dizer o que eu quero, que é: a cultura é sim uma forma de habitar o território. E essa é a missão aqui do Se Organiza Artista. E quando eu vejo caos, eu penso às vezes: bom, talvez não seja comigo, mas sempre é. Principalmente quando políticas migratórias ou culturais me atravessam diretamente na testa. E aí veio essa semana a grande notícia que o Ministério da Cultura em Portugal foi extinto como pasta autônoma. Foi fundido junto com o Ministério do Desporto e da Juventude. E claro, né? Na mesma noite, meu inconsciente ele é rápido. Eu já sonhei que eu enterrava vários amigos meus portugueses e eu ia para esse velório e ficava chorando. E hoje eu fico pensando, por que que eu enterrava eles e eu não estava junto? Porque quando morre a cultura num país, morre o país. Morre o imaginário, morre o pensamento crítico, morre a possibilidade de existir para além da produtividade. E eu sou imigrante, eu escolhi ficar aqui. E como, sei lá, é como uma irmã mais nova, que só eu posso brigar com ela. No caso meu, é minha irmã mais velha. Ninguém fora desse papel pode falar mal da minha irmã. Ou só quem está aqui, sabe? Porque eu aprendo com a cultura e a história desse país que eu habito. E com os que gentilmente trocam comigo aqui. Me dói muito ver os artistas portugueses cansados e completamente sem horizonte. Me dói ver a gente, os brasileiros, chegando na porrada, tentando se encaixar, traduzir, suportar. E é isso que torna tudo mais íntimo, mais cortante. E ao mesmo tempo a gente está aqui, e não só nós dois, no caso, os portugueses e os brasileiros. Mas tem um grande coletivo fazendo, errando, refazendo, querendo construir, juntas, juntos, juntos, porque contar a própria história nesse contexto não é sobre vaidade, é ferramenta, é mapa, é uma forma de ancorar a existência no meio desse furacão, é estratégia geopolítica e para muitos é o único recurso, é a única forma da gente pertencer a esse território. Muita gente que me lê ou me escuta constrói essa travessia na unha, na força da ideia, da relação, da conta bancária quase sempre muito bem negativada e dos recursos psicológicos quase sempre no limite, quando não passam do limite. E mesmo assim a gente cria, mesmo assim a gente tenta e mesmo assim a gente segue. Porque se há algo que a gente aprende é que enquanto não houver estrutura, a gente vira a estrutura um do outro. E não, isso aqui não é mensagem positiva sobre isso. Isso é uma merda, porque a gente quer e precisa de estrutura estatal, de plano político, de ação de governo. E não me venha com esse tom de Dia das Mães, de povo guerreiro da arte, tá bem? Não é sobre isso, pelo amor de Deus. Essas disputas, teoricamente, são invisíveis entre essas instituições culturais. E aí eu volto a falar nessa comparação aqui que eu vou bailando entre Cuba, Brasil e Portugal. Essa política por trás das câmeras. Porque seguindo essa trilha continental, fui eu revisitar a história dessas políticas culturais que moldam o que a gente vê ou não vê, na real, no cinema e na TV, pelo menos, sei lá, num paralelo rápido nessas 3 telas aí do mundo. Lá em Cuba, depois da Revolução de 59, uma das primeiras decisões políticas foi fundar o IGAC. Mas não era só o cinema, como eu falei. Era soberania, porque o IGAC organizou oficinas, formou roteirista, produziu filme e, mais que tudo, gerou imaginário nacional. Criou espelho para o povo se ver e para contar para o mundo que Cuba existia, aquela ilhota lá perdida no meio do Caribe. E é a mesma estratégia que os artistas hoje, ainda hoje, de Porto Rico, seguem brilhantemente fazendo.
E no Brasil, a Embrafilme foi fundada em 69, em plena ditadura militar, e com essa mesma intenção, centralizar a produção audiovisual do país. E ela foi desmantelada nos anos 90. E em 2001 foi que conseguimos criar a Ancine, que resiste de alguma maneira, sobrevive até hoje. E começamos assim de novo a articular uma política pública para o setor. E a gente, no Brasil, está vendo os frutos dessa política de longa duração e também os desfrutos disso, eu diria. Em Portugal, o ICA, o Instituto do Cinema e Audiovisual, como conhecemos também aqui hoje, ele só foi consolidado em 1998, a partir de várias reformas e fusões. E mesmo com uma estrutura pequena, ele vem mantendo alguma regularidade em fomento. Bom, até agora, porque, como eu falei, e vocês sabem, o Ministério da Cultura foi absorvido pelo Desporto e Juventude. E, claro, não é coincidência, é sintoma, é projeto, é esvaziamento simbólico. Porque quando se tira o status de Ministério da Cultura, a gente enfraquece a autoridade. Quando se junta tudo numa pasta só, é sinal de que ninguém quer escutar a cultura, só quer administrar e baratear. E veja bem, você sabe, assim espero, isso não é teoria conspiratória, é repetição. Eu vi acontecendo no Brasil, foi recente. E a primeira medida provisória do governo Bolsonaro nem foi só acabar com o Ministério da Cultura. A primeira medida provisória do governo Bolsonaro, para quem não lembra, foi a extinção do Ministério do Trabalho. E depois veio a Cultura, depois veio o desmonte da Ancine, da Funarte, da Cinemateca Brasileira. E é o mesmo roteiro: desidratar, deslocar, desmontar. Enquanto isso, os artistas seguem tentando explicar o óbvio. Que a gente não é vagabundo, mas que a arte não é luxo, é trabalho, é estrutura de país e é futuro. E sim, tem gente que faz esse debate com muito mais dados, gráficos e relatórios, mas a minha ferramenta aqui é a raiva, o corpo, e a minha contribuição é a minha memória narrativa. E é o que, sei lá, se sente quando a gente tenta, né? Quando tentam arrancar da gente essa possibilidade de imaginar. Eu realmente fico louca, porque quem vota não consegue abarcar o todo dessas decisões políticas. E eu mesma estou sempre aqui, direcionada para o meu umbigo cultural, porque, sem dúvida, é a primeira coisa que eu olho no plano de um governo: o meu emprego, o meu ganha-pão e a minha sobrevivência. E imigrantes, como vocês sabem, na maioria, não pode votar. Então, não votei. E me sinto ainda mais sem armas que antes, quando ao menos eu fazia alguma movimentação política dessa esfera, não é mesmo? Porque às vezes você se sente, não sei, eu me senti nesses últimos dias dentro de um barco que escolheram naufragar para você e você está dentro desse barco. E a decisão de quem pode escolher sempre é: e agora? A gente vai para onde? Mas eu digo, pois bem, eu não vou e acho que não vamos para lugar nenhum. E aí, eu vi num post do Instagram do Guilherme Gomes, que apareceu aqui na minha timeline, que é o @anticomputador_sentimental. Eu não conheço, mas eu fico grata por esse algoritmo que me jogou isso na minha timeline. E ele colocou na sua publicação: terão pensado que a cultura e o desporto são coisas da juventude? Ele propõe: e se a gente imaginasse ainda mais e se inventássemos outros cruzamentos? Um Ministério da Cultura e da Saúde, porque fruição também é bem-estar. Ou um Ministério da Cultura e da Educação, porque conhecimento precisa de arte para ecoar. Ou o Ministério da Cultura e da Coesão Territorial, porque a cultura aproxima o que a desigualdade separa. Então é isso. Enquanto desmontam por um lado, a gente segue propondo do outro. Cultura não é só sobre um setor. É estrutura emocional, é política, é simbólica. E é o que sobra quando todo o resto falha. Eu vou deixar o link dele, tá, na newsletter no Substack e também aqui na descrição do episódio, da postagem. Eu sigo muito bem com um ditado que é o juntar lé com cré, que quando eu estava escrevendo aqui veio nesse sussurro da minha cabeça. Eu amo muito ditados populares e para quem costuma me escutar aqui com regularidade sabe disso. E eles já estavam um pouquinho sumidos das minhas newsletters.
Então esse veio direto do baú, juntar o lé com cré, ou seja, tentar fazer sentido de coisas que não necessariamente se encaixam. Pois bem, essa semana foi agitada, como vocês percebem, e essa semana aqui em Lisboa tem santos populares, calor pra beça. E vem também o Tribeca Film Festival Lisbon, com a sua máquina de propaganda prontíssima para sua segunda edição. E mesmo após as críticas públicas e matérias afiadas, inclusive assim, minha querida crítica minha de mim mesma, e o fracasso estrutural, mas bom, para quem, né? Para mim, mas aparentemente para eles não. Evidente da primeira edição, o Tribeca vai voltar. E não volta pequeno, volta mais uma vez com apoio público e privado. A imprensa está carimbando com selo de relevância e o storytelling está pronto. A narrativa é essa e eu vou abrir aspas do que está no site do festival. O Tribeca Festival Lisbon é o lugar onde storytelling global se encontra com a alma local. Inspirado no icônico Tribeca Festival de Nova York, a edição lisboeta celebra o poder das histórias para gerar conversas, desafiar a cultura e unir comunidades. A cidade transforma-se num palco criativo, com filmes arrojados, conversas sem filtros, podcasts ao vivo e encontros inesquecíveis entre artistas, visionários e o público. Mas o Tribeca Festival Lisboa é mais do que um festival, é uma afirmação, ponto, de que Lisboa merece estar no mapa das capitais culturais do mundo. O futuro do entretenimento passa tanto pelo diálogo como pelo espetáculo. Gente, sério, cara, vocês juram? Mas tá aí, ó, provando o meu ponto da semana. Sempre ele, o mapa, o conceito de colocar Lisboa no mundo cultural, vocês juram real, que precisa passar por um branding de cinema americano. E que ódio, sério, assim, só a polpa. Porque enquanto isso, eu aqui, como sempre, artista, produtora, fico montando planilhas para traduzir tudo em Excel. E eu me deparo com essa linguagem de startup creative. Tipo, mano, curado, com propósito, aberto ao mundo, juro, é de regurgitar. E na época, assim, do ano passado, eu postei e repito esse link da matéria maravilhosa do Davi Bernardino, que também não conheço, mas valorizo, que é o Tribeca Lisboa, : um insulto ao cinema, ao espectador e à cultura em Portugal. A frase da manchete continua bem atual, e isso já foi há um ano. E agora eles voltam, e voltam junto com o desmonte da cultura institucional. E eu me pergunto, o que mais muda nesse junto? A primeira edição já era, então, um anúncio claro de que na segunda enfiariam a cultura na pasta do desporto como se fosse inspiração juvenil? E é isso, enquanto o Estado some, o mercado veste terno e fala bonito. Enquanto os artistas se matam para pagar tradutor jurídico para um edital de 5.000 euros, o storytelling global toma coffee com o CEO de startup criativa em rooftop gourmet, com vista para o Tejão. Enquanto isso, a gente fica aqui, segue com insônia, com raiva e com uma vontade teimosa de continuar mesmo assim. Como não é novidade para ninguém, a burocracia é uma ferramenta de exclusão. É a arte de excluir com linguagem bonita e formulário infinito. Eu não preciso ficar repetindo, mas vou repetir. Porque quem escreve as regras dos editais sabe exatamente quem é que você está deixando de fora. É tipo exato esse edital de 5.000 euros que não dá nem para respirar, mas exige sustentabilidade, apoios institucionais, parcerias internacionais, contrapartidas sociais, sinergia territorial, indicadores de impacto e, claro, toda a parte jurídica em dia, hein, galera? Porque sem isso, meu bem, não tem profissionalismo. E aí vem sempre as devolutivas de seu projeto não é criação, ele é de programação, sinto muito. Faltou clareza metodológica.
não demonstrou articulação sistêmica, porque não é só a linguagem, é o projeto de linguagem, criado para afastar, criado para excluir. A real é que nem com você, tendo mestrado em editais públicos, você consegue entender a diferença entre programação, criação, formação, difusão e valorização patrimonial com impacto no território. Tudo isso não pode nem perder o prazo. E mesmo quando você entende os conceitos de cada palavra para aquele edital e para aquela banca, ainda precisa de fôlego emocional para não mandar tudo ir a merda. Porque o desgaste não vem só das linguagens dos editais, vem do acúmulo, vem da sensação de que em qualquer esfera, o sistema, ao sofá alugado, há sempre alguém pronto para enfiar o dedo na sua cara, te negar coisas e te colocar no seu lugar. Qual é mesmo o meu lugar, hein, galera? Foi numa dessas semanas, esperando a resposta de um projeto, que eu levei outro baque. Eu fui chamada de chantagista por um anfitrião do Airbnb. Aí, meu lé concreto. Porque eu fui reclamar da limpeza do apartamento que eu me hospedei em Sesimbra. E Sesimbra, meu povo, para quem não conhece, é linda. Por sinal, eu amo muito, indico, sonho voltar sempre para Sesimbra. E eu voltaria 1000 vezes para aquele lugar. Mas se forem, por favor, entrem no meu perfil do Airbnb e não aluguem com aquele mané do caralho, entendeu? Porque a casa cheirava mofo e o macho cheirava, como sempre, ou a maioria deles, ou sempre, quase nunca mais sempre, um macho. O machismo clássico, um ego ferido comum. E ele me mandou mensagens dizendo que eu não deveria ter dinheiro suficiente para ficar ali, que o meu lugar era no hostel. A crônica está sempre meio pronta. Tudo igual em Portugal. E quem sabe um dia eu escrevo com esse título. Mas, sinceramente, ser chamada de chantagista me feriu de um jeito completamente inesperado. Veio, eu perdi o som real com aquele rótulo. Eu vi a mensagem e fiquei frita. Porque, porra, se tem algo que eu sou, é reclamona sim. Mas geralmente com razão. Nem que seja a minha razão. E chantagem eu não fazia nem com a minha irmã, viado. E olha, essa sim tinha motivos e tem para reclamar de mim. Inclusive, por coincidências da vida, hoje, dia 10 de junho, é dia de Portugal e também de Charlene, famosa irmã de Chayana. Parabéns, minha irmã. Só você pode reclamar de mim e eu de você. E cortando o prólogo, eu prefiro ser chamada de vingativa, porque a minha vingança é essa, narrativa. Se nos bloqueiam nas estruturas, eu conto, eu documento, eu abro processo. Chamo minhas advogadas, a tropa, as amigas, eu ligo, eu berro, eu choro. Eu uso uma energia descomunal real para reclamar. E falando em vingança, queridos irmãos, meus outros 3 que estão por aí, quem sabe vocês não precisam se cuidar, porque vai que um dia essa tal crônica vira trilogia. E sabe por quê? Porque embora muita gente diga, Chayana do céu, quanta energia para briga, para que ficar brigando no Airbnb? Eu respondo, o silêncio nunca me salvou. E se tudo isso que escrevi for só um grito tentando ecoar, um eco estranho, que seja, mas que ecoe longe, que incomode bem e que sirva de alguma espécie de mapa para quem está tentando entender por onde caminhar, engolindo ódio e espumando ação. E ação, afinal, é o que dá movimento. Porque minha vida ultimamente é de migração e reclamação. A vingança narrativa, eu estou criando hoje, é o mínimo diante da violência cotidiana. Essa vingança que eu escrevo aqui, não sei, é real para mim, não sei, diante das violências que a gente vive, e eu vivo poucas, hein? Então, assim, muita gente engole calada, porque foi assim quando a minha ex-senhoria tentou dar o golpe do calção e não quis me devolver o dinheiro. Muita gente falou, já passei por isso, golpe do calção, é normal. Foi assim quando a DG Artes não admitiu meu projeto por falta de histórico suficiente. Foi assim quando o edital confundiu minha criação de forma coletiva com programação e me negou como criadora. E saibam, claro que já teve vezes que eu não reclamei. E não é toda vez que eu consigo reclamar. Que não é toda vez que eu consigo denunciar. Muitas vezes eu não denunciei, provavelmente continuarei sem denunciar tudo e que eu não fiz barulho. Mas aquilo... E geralmente esse é um processo que me dói, ele me rasga. É como se uma fadinha, sabe, a sininho da arte, morre aqui dentro de mim.
porque tem traumas que silenciar não cura, ele só acumula. E é a contradição também de não caber, de querer ficar, mas ser lembrado o tempo inteiro de que você é a outra, de ser questionada até quando você tenta contribuir, até quando você se cala. Porque imigrar é isso, é repensar o que não é seu, mas é. É tentar pertencer a um sistema que te repele, com tal gentileza institucional. É se sentir eternamente numa fila do handball no recreio da escola, acho que ninguém chama seu nome. E por mais que a gente esteja exausta, a gente está seguindo. Porque reclamar não é capricho, é cuidado, é política. E quem reclama em voz alta, como eu, carrega outras vozes que ainda não puderam gritar. É uma cartografia real de desmonte, quando a ausência dessa estrutura política vira a estrutura do cotidiano. Nem todo mundo se importa com política cultural e não é maldade. Mas eu me importo, porque é o meu trabalho, é o meu ganha-pão, é a minha sobrevivência. E como imigrante, como eu disse, nem posso votar. Então, quando me tira o Ministério da Cultura, o que me resta? É isso. A denúncia, a fala, o grito, a escrita, a insistência. Porque o desmonte, antes de ser manchete, ele é sensação. Ele chega primeiro pelo cansaço, pela frustração de edital que não vem, pelo atraso do pagamento, pela exclusão disfarçada de critérios técnicos, pelo agora não dá, que ecoa em todas as direções. É assim que a gente sente o país escorregar, devagar e profundo. É onde a gente tem que continuar seguindo, mesmo com a cidade virando vitrine gourmet, mesmo com a cultura sendo engolida por discursos de entretenimento de espetáculo, mesmo com Tesla virando Uber. A gente segue escrevendo, costurando afeto em planilha, tentando, entre uma reunião e outra, lembrar que a arte é mais do que entrega, é mais do que métrica de impacto social para relatório de fim de ano. E se tudo parece pouco, ainda assim é o que a gente tem. Por isso a gente segue. E não é por heroísmo nenhum, é por teimosia. Eu sou teimosa e eu acho que quem me escuta aqui também. A gente não vota, mas a gente escreve e a gente produz. E a gente está aqui. E se você chegou até aqui, eu sempre agradeço, e agradeço mesmo, de todo o coração, porque todo esse texto de hoje foi atravessado por tudo isso. Calor, raiva, sono picado, excesso de abas abertas no navegador e falta de tempo para responder e-mail. Mas também foi atravessado por desejo. E o desejo, essa grande potência, porque se tem algo que mais essa semana me ensina é que a gente resiste como pode, e a gente pode. É na reunião, é na fofoca, é na risada, é no corpo cansado tentando abrir mais um formulário de inscrição às 11h59. E não é sobre um final feliz. É para dizer que eu sigo e que vocês que estão aqui me escutando agora também estão seguindo, e cada um à sua maneira. Tem gente que escreve, tem gente que dança, tem gente que segura o bastidor de uma amiga artista e ajuda a costurar o edital. No fim, a gente sempre está dando um jeito de resistir. E a gente sabe, mesmo sem o Ministério da Cultura again, seguimos, porque vai chegar a próxima carta com mais insônia, com mais link, ainda maior do que 20, 30, 40 minutos. Quantos minutos eu ainda tiver saúde para entregar? Deboches amados e notícias boas no caos. E a gente está sempre aceitando aqui sugestão e inspiração nessas divagâncias coletivas. Essa semana eu abri de novo a sessão da Cartografia Cultural, que é um espaço com notas sobre cultura, políticas, ou enfim, causos e contextos do mercado e tudo aquilo que não coube exatamente na minha narrativa da cartinha, mas que me atravessou. E eu coloquei o primeiro tópico ao Bad Bunny, Hawaii, Porto Rico, e quem narra e quem mapeia. Tem esse sujeito incrível, que é o Bad Bunny, que tá aí, sem dúvida, na crista da onda. E tá lá ele, em todos os palcos, carregando a bandeira de Porto Rico. Um gesto estético, político e geográfico. E aí fica o lembrete para quem faltou a tal aula de geografia. Aonde fica mesmo Porto Rico? E por que Porto Rico fala espanhol, tem bandeira, mas é uma colônia dos Estados Unidos? Pois é, queridos, o Império
ainda é tema. E o novo álbum dele, bem famoso, tem uma faixa que é um murro, vamos dizer, lírico, na cara do turismo predatório, da gentrificação e do apagamento da memória. Porque ele canta: querem tirar meu rio e também minha praia. Querem minha quebrada e que a minha avó vá embora. Não solte a bandeira, nem esqueça o Leloai, porque não quero que façam com você o que aconteceu a Hawaii. A referência, o que aconteceu a Havaí, expropriação, apagamento, destruição, tudo embalado em nome de progresso, resort e desenvolvimento. Te lembra alguma coisa do que eu falei hoje? E o mais doido e que eu amo, e eu tenho pavor de seres humanos que falam que eu odeio o TikTok, tem trade no Twitter, vídeo no TikTok, várias explicações sobre a música, o contexto no YouTube. Tem muita gente jovem entendendo e criando ótimos conteúdos, que estão digerindo e remixando esse debate. A música virou geopolítica de massa, então, beijinho no ombro. Eu deixei 2 links de 2 influencers, enfim, que eu curto, um no TikTok e outro no Instagram, contando um pouco da história dessa música. E ao tal de contar a própria história é ocupar o mapamundi com o próprio sotaque, vocês não acham? Outro ponto foi o empreendedorismo para o women. Na última sexta, dia 6 de junho, eu participei de um workshop promovido pela Universidade Católica de Lisboa. E o tema eram várias aulas, enfim, vários workshops focados no empreendedorismo para mulheres. Mas não disseram que eram para as mulheres brancas, mas também não precisava, porque, de alguma maneira, estava no subtexto. Empreendedorismo, geralmente você bate o olho e pensa, opa, um cursinho para machos. E quando você fica o empreendedorismo para women, o que você acha que você vai pensar? Durante o networking, uma senhora me perguntou, você trabalha com cultura? Mas que cultura? Portugal não tem cultura? Eu juro, eu fiquei paralisada olhando para a cara dela, assim, meio espantada. E ela explicou que, inclusive, ela tem um artista em casa, que eu entendi ali que ela estava falando do filho dela. Mas ela já avisou ele vai ter que sair do país. Outro ponto que eu volto é o Airbnb e o sentimento de fraude. Há um sentimento de injustiça e fraude própria, não sei. É como se isso me batesse, toda essa história da chantagem, ele me bateu como se eu estivesse existindo de maneira errada. Não sei, eu fico tentando construir caminho e sempre tá errado. Reclamar tá errado, ir pra lá tá errado. Realmente deveria estar na rosta. Você já sentiu que você tá existindo errado no mundo? Mas enfim, você é imigrante, então sempre piora esse sentimento. Tem sempre uma camadinha um pouco a mais. E tenho medo de reclamar e vir um cuspe no prato. Às vezes eu só queria que esquentassem o meu pastel de bacalhau numa padaria portuguesa, mas, sinceramente, é demais. Eu nunca mais pedi e sigo comendo pastel gelado. E o último ponto que eu falo é o analfabetismo dos editais. Porque, cara, se quiser desistir, desiste. Porque é crueldade mesmo o processo. O processo tem toda essa crueldade real. Nem todo artista é atleta olímpico de sofrimento. As exigências dos editais são construídas para excluir e estão sempre tentando dificultar. Mas a gente vai seguindo, na marra ou em rede. Eu vou para a coluna do SOS dessa semana, que o que me ajudou a continuar foi lembrar que, se hoje parecer demais, escolhe só um pequeno projeto para terminar, nem que seja a sua lista de e-mails, um lembrete de papel. Pega os teus arquivos lá naquela pasta de download e começa a nomear ele, excluir, organizar devagarzinho. A gente não precisa dar conta de tudo, a gente precisa seguir. E as perguntas que me rondaram ficaram aqui como esses fragmentos do processo de escrever e viver. E o que é criação quando há troca é programação? Por que o silêncio às vezes parece mais confortável? Até quando a gente aguenta não ser compreendida? Eu deixei o link de um artigo antigo, mas sempre atual, do Gilberto Gil e da Paula Porta, chamado A Economia da Cultura, que virou um clássico para entender o que se perde com o fim das estruturas culturais. Para quem ainda acha que cultura é luxo, está tudo lá, os tais números, a política e também a poesia.
É isso, a gente chega ao fim dessa cartinha falada da semana. E antes de ir, eu me repito sempre com a mesma pergunta. E você, já apoiou um artista independente hoje? Se esse episódio te atravessou, te deu raiva ou fez companhia, por favor, compartilha. Manda para alguém também que está tentando viver de arte no meio dessa bagunça institucional. Aqui, a gente segue vivendo o processo de forma exposta e conjunta. Apoiar esse projeto é garantir que ele continue existindo, gratuito, acessível e com a nossa cara. O maior sonho do produtor independente, sinceramente, não é fama, é vencer os algoritmos e pagar os boletos. Então, bora se organizar para seguir criando, mesmo quando tudo grita o contrário? Com carinho, certa rebeldia e muita energia, Chayana. E esse foi mais um episódio do Se Organiza Artista. Até semana que vem e até lá, bora se organizar?